águas continentais, rios e lagos. Muitas vezes quando a gente fala de aventuras aquáticas, imediatamente a gente pensa em mar, né? Mas o Marcelo até comentou mais cedo sobre o Warhammer. O Warhammer ele explora muito isso. E no cenário de Warhammer, do Fantasy, principalmente, não existe muita viagem intercontinental. Porque ele se passa mais ou menos na Europa. Então ninguém vai pra América, ninguém vai pra África, ninguém vai pra... Então são viagens continentais, dentro do próprio continente. As viagens se fazem por rios. Ele tem uma descrição extensa dos rios do cenário, justamente para favorecer isso. Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo em poucos cenários e poucos mestres usarem isso. Porque normalmente é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Eu vou fazer uma viagem entre a cidade A e a cidade B. Eu pego uma carruagem e vou. Eu vou a pé. Eu faço algum tipo de transporte terrestre. Mas esquece de enriquecer a hidrografia do seu cenário. Com rios navegáveis, com pessoas que vivem desses rios navegáveis, e aí tem ribeirinhos, pescadores, pessoas que podem fazer transporte de cargas. A aventura de Warhammer que a gente está narrando já tem, sei lá, uns 2 meses, sei lá, que a galera tá no navio, viajando pra cima e pra baixo, via navio, e fazendo transporte de carga, fazendo compra e venda de carga, por consequência, tipo, a gente precisa ir da cidade A à cidade B. Vamos fazer o seguinte: a gente tá nesse porto aqui, vamos comprar umas coisas nesse porto, assim que a gente chegar lá na cidade B, a gente vende. E a gente ganha de um troquinho nesse meio tempo. Então, é uma mecânica que adiciona um pouco a mais de... 2 piratas na moto. Um submarino passando correndo. É um sistema que adiciona um pouco mais de decisões dos jogadores, e aí o próprio Warhammer tem um sistema de compra e venda de carga. Então, e aí se você for usar um outro sistema, você pode adotar alguma mecânica parecida, ou usar o sistema de compra e venda normal mesmo de mercado do sistema que você estiver usando, e fazer com que isso, eu tenho nosso time todo juntando aqui, a gente tem 600 platinas. O que dá pra comprar 600 platinas de carga? Dá pra comprar 500 sacas de arroz. A gente quer gastar nossa grana toda comprando 500 sacas de arroz, o que a gente quer vender lá na cidade onde a gente vai aportar daqui 3 dias. E aí, você faz ali uma jogada de comércio, novamente. Você pode usufruir de skills, normalmente, de perícias que normalmente não são utilizadas pela maioria dos sistemas, maioria dos cenários. Tem skill de comércio, skill de navegação, a própria skill de atlética. A gente tem um navio que é uma galera, ela é de remo. Então a gente precisa fazer teste de atlética. E quem não passar nos testes vai ganhar ponto de fadiga. Porque é pesado, você tem que estar tendo que remar correnteza acima. Sabe? Então, tem uma série de mecânicas e de oportunidades que você pode usar em navegações fluviais que normalmente são pouco exploradas em cenários e por sistemas e por mestres no geral. É uma fonte muito rica de aventuras inteiras que podem passar só dentro de rios. E o nível de desafio situacional que você tem, não só o nível, mas o modelo, as coisas que acontecem também são muito diferentes. Se você navegar num rio aberto, se você for navegar no Amazonas, vai ser muito diferente de você navegar num rio pequeno, de você navegar no Araguaia. O Amazonas não tem tanta ilha fluvial, então você já não tem essa característica. Se você for navegar numa região de mangue, também é diferente. Então, essas águas internas, elas têm uma variedade muito maior que permite que você tenha outros obstáculos, tanto do ponto de vista geográfico, vamos dizer assim, como do ponto de vista de criaturas. Então, o bicho que você tem no rio não vai ser o mesmo bicho que você tem no mangue, não vai ser o mesmo bicho que você tem no lago, são coisas diferentes. Então, tudo isso afeta, tudo isso muda. O tipo de corpo aquático que você tem, que você está utilizando, afeta toda a estrutura. E o relevo, ele afeta e é afetado. É difícil que você tenha um mangue no meio do nada. O mangue é uma coisa típica de costa. É diferente de um pântano, vegetação é diferente. Tudo isso muda. E, terreno é uma coisa que faz diferença na maioria dos sistemas de RPG, né? Do Ranger que eu digo. Então, o tipo de coisa que você vai utilizar para fazer essa construção, mais do que esse ponto, eu acho que o ponto que o Luiz falou é muito interessante do ponto de vista de construção, especialmente de lore, mas do ponto de vista de construção de campanha, de narrativa, de encontro, de outras coisas, isso também afeta, isso também faz muita diferença. Isso aí também tem que ver o seguinte: você é uma Manauara aí que Jungle Man, Jungle Boy, Jungle Girl, que aprendeu a ver a sua região e que é acostumado com rios grandes. Aí você é o Senhor Vermelho, que nasceu aqui em Goiás, no meio do Planalto Central, e a maior extensão de água é o Corguinho, que você pula com 2 passos e molha no metade da canela. Então, assim, pra mim aqui, voltando àquele mesmo assunto do início, rios caudalosos ou rios com muito volume de água não são tão comuns. Então isso também gera essa dificuldade de narrativa. Apesar que eu uso bastante transporte fluvial em situações específicas, geralmente para comércio. Geralmente eu uso mais para comércio, porque é como você está transportando o material mais pesado em grandes volumes de maneira mais fácil. Agora, eu já usei essa questão essas mecânicas que estava falando de atletismo para remar,
onde 3 personagens estavam no barco e, de acordo com o estereótipo deles, né, eles estavam em funções diferentes. O mais forte foi colocado nos remos. O mais ágil foi colocado como é que chama? No convés, nas cordas. no convés para mexer com as cordas. E o mais esperto foi colocado para usar as cartas náuticas e ajudar na navegação. E aconteceu de entrar em batalha. E na batalha recolhe-se as velas, porque não tinha canhões, era um troço mais primal, né? Então vai no barco a remo. E aí o máximo que você faz é tentar quebrar o remo dos caras ou tentar se chocar com o barco para tentar fazer um furo. E aí, meu amigo, eram testes embaixo e em cima, porque os testes que eram rolados eram suficientemente considerados para ter um bom ou mau resultado em comparação ao outro. Então não tinha uma regra tão elaborada e simplista quanto... Simplista não, né? Simples. Né? Ela tem a beleza da simplicidade que a Baal usou, mas ele tinha no montante de testes. Então eu calculava um bônus em comparação de um barco para o outro, e como o personagem era muito forte, ele que jogava o teste. E quando chegava nas cordas, as manobras que precisavam também dependiam dele, e assim foi feito. E era engraçado, porque na hora de acelerar, na hora de frear, é o cara lá com os braços fazendo o movimento e rolando os testes. Na hora de corda, o cara tinha que usar destreza. E o cara que tava nas cartas tinha que saber, no final das contas, né? Tinha que saber a hora de virar, de frear ou de avançar. Então ele dava os comandos pro cara mandar pros remadores e controlava o timão. Porque se ele fizesse uma curva errada, se ele fizesse uma volta, ele perdia muita velocidade. Porque, né, o fluido, se você faz uma curva fechada, você freia. Então o jogo foi desse jeito. E os caras, apesar da grande chance de ser uma situação enfadonha, na verdade foi bem dinâmico. E quando era uma jogadora, a Bárbara tinha que... Não, Bárbara não era o nome dela, era a classe, tá? Ela tinha que remar, o pessoal ficava assim, rema, rema, rema. Só que a jogadora já era com sono, porque ela trabalhava em 2 serviços. Então ela já acordava e jogava os dados lá e não sabia nem direito o que tava fazendo mais. Mas foi uma diversão. E ficou legal, cara. Então às vezes é uma dinâmica bacana, porque você não tem a dificuldade que a gente falou de recursos, né? São locais onde você tem um socorro fácil, você tá perto da costa, você tá dentro do rio, você tá dentro do lago, e você então tem condições de pesar menos a mão nessa questão da dificuldade e aplicar mais na dinâmica da vivência ali, num combate ou num contato com terra e outras regiões. Thank you.